Conforme foi amplamente então divulgado na semana passada, nós estamos hoje iniciando uma nova série aqui no Ajuntamento, denominada Adeus Ano Velho. E nós vamos falar um pouco, como você já deve imaginar, sobre essa história de fim de ano, começo de ano, algumas pieguices tão costumeiras nessa época, algumas crendices e algumas babaquices que a gente vê por aí. Nós vamos tentar desmistificar algumas delas, olhar para a Bíblia e tentar aproveitar esse início de ano para renovar em nosso coração, em nossa história, em nossa caminhada, algumas coisas que nós cremos que Deus quer colocar em nós e em nossa igreja. Eu acho que, para início de conversa, é importante dizer que, a despeito de toda a pieguice, de toda a baboseira que a gente ouve falar, momentos como aniversário, início de ano, formatura, esses momentos são importantes na vida de qualquer ser humano, porque são marcos e o ser humano precisa disso para delimitar algumas coisas, para renovar desafios. Então é por isso que nós pensamos, já no começo do ano, agora em janeiro, falar sobre esse tema. É claro que você vai ver a gente criticando algumas coisas, mas no pano de fundo de tudo isso tá, nós cremos que esse é um momento para renovar algumas coisas e pensar em alguns novos desafios. Só que esse pensar de algumas coisas e novos desafios precisam ser condizentes com a Bíblia e não condizentes com aquilo que nós vemos acontecer em nossa sociedade, algumas coisas que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos falar hoje sobre os erros e lições aprendidas, porque é muito provável que hoje, no 12º dia de 2014, você já tenha tido a experiência de cometer muitos dos erros que você cometeu durante todo o ano de 2013. Você provavelmente, se é uma pessoa normal, fez alguns votos de melhora para 2014. Eles devem ter acabado, ou você deve ter, sei lá, não cumprido alguns desses votos lá pelo dia 2. Porque provavelmente no dia 1 você dormiu até as 3 da tarde, acordou, comeu que nem um porco gordo, e aí nem deu tempo de falhar em algumas coisas. No dia 2, quando as coisas voltam à normalidade, você já deve ter feito algumas baboseiras que você prometeu que não faria em 2014. Eu vou citar, por exemplo, não dando um testemunho pessoal, mas talvez você tenha prometido que em 2014 você não ia comer porcaria. Você já não cumpriu isso. Quer ver? Alguém aqui, para a gente poder orar, se tornou vegetariano esse ano? Não? Não? Se sim, venha de joelhos. E nós vamos orar para a sua vida, para Deus libertar você. Acontece que, caso você tenha notado, não há nada mágico com a meia-noite do dia 31 de dezembro. A não ser uns fogos pipocando aqui e ali, algumas champanhes estourando, outras cidras, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer. Eu não acho que você tenha visto uma luz enigmática à meia-noite do dia 31 de dezembro, que mudou a sua vida de uma tal forma que no dia 1º de janeiro, a despeito de toda a ressaca, você tenha acordado uma pessoa nova. A gente às vezes pensa que as coisas são assim, mas elas simplesmente não são. Talvez um pouco dessa crença muito brasileira de que o ano novo vai trazer o renovar das forças, da energia, do amor, da paz, e toda aquela conversa fiada que a gente ouve ano após ano, venha de uma palavra que eu fui dar uma pesquisada no Google para ver alguns exemplos práticos. Não, eu fui para o Facebook mesmo, que é muito mais prático do que para o Google e muito mais rápido. Porque uma das coisas que o brasileiro é animista. Se você não ouviu falar sobre isso, deixa eu explicar o que é um ser animista. O animista crê que praticamente todas as coisas têm alma. E, sendo assim, ele trata todas as coisas
como um ser vivo, como alguém com vontade própria, praticamente, inclusive, como um membro da família. Deixa eu dar um exemplo. Seu carro. Provavelmente, se você é um bom brasileiro, você trata o carro como um filho, um membro da família. Alguns, inclusive, dando mais atenção ao carro do que à esposa. O tempo que se... você já viu alguém conversando com o carro? Tipo assim, o cara acelera o carro e o carro chega onde ele queria que chegasse. Ele fala assim, ei, garotão. O que ele espera? Que o carro responda? É nóis. Isso é um pouco de animismo, porque o brasileiro, quer queira, quer não, é animista e ele empresta um pouco de alma. Ele crê que as coisas têm. Então a casa que ele mora, ele conversa com a casa. Tipo assim, ele chega sozinho em casa, ele fala assim, cheguei. Literalmente ele está falando com as paredes. Mas, e pior, ele acredita. O brasileiro tende a acreditar que a casa ouve. É por isso que, inclusive, muitas vezes, como pastor, eu sou chamado para benzer casa. A pessoa ela muda na casa, ela começa a ouvir uns barulhos, ela fala assim, essa casa aqui, não sei, viu? O que acontece? Tem uns barulhos. A casa é feita de madeira, meu filho. Ela tem barulho. Terá eternamente barulho. Madeira. E uma vez, é sério isso, uma vez eu vi uma irmã, que eu não vou dizer o nome, pregando, dizendo que quando a madeira dá aqueles estalos, é um demônio. É sério. Eu ouvi isso, ninguém me contou, eu estava presente. Ela falou assim, não, tem gente que diz que é apenas uma oscilação da temperatura, mas não, é um demônio. Se isso é verdade, a sua casa está cheia de demônio. Mas tem gente que acha que não, aquilo é a casa, ela está viva. Algumas frases que aí eu pesquisei no Facebook para trazer para você sobre esse sentimento animista de emprestar vida a algumas coisas que em tese não tem vida nenhuma, por mais que você queira. Algumas frases que eu colhi por aí. Que 2013 vá e carregue consigo as nossas dores. Eu não consigo imaginar 2013 e falar assim, você tem alguma dor? Tenho, senhor 2013. Aí ele pega, ele coloca tudo num grande saco e você imagina 2013 indo embora com as suas dores. Vamos analisar com seriedade, vai gente. Que sentido prático tem essa frase? Nenhum. Que 2013 vai e carregue consigo as nossas dores. Eu vou apostar com você uma coisa, ele não vai fazer isso. Porque você notou que está pressuposto que 2013 é um ser, é uma entidade que tinha uma vontade própria, que ferrou você o ano inteiro, e que agora, depois de ferrar você o ano inteiro, ele vai pegar todas as dores que ele jogou sobre você, recolher tudo de volta e levar embora. Tem uma outra frase também nesse sentido. Que 2013 leve embora a nossa tristeza. Se você espera de verdade que 2013 leve embora a sua tristeza, prepare o seu antidepressivo. Com uísque. Para dar um efeito maior e mais rápido. Tem mais. Tudo isso acolhido no Facebook. Agora, se você escreveu isso, desculpa. Eu não lembro, porque depois que eu peguei as frases, eu pensei assim, nossa, eu não lembro de quem eu peguei isso. Então pode ser que eu tenha copiado isso no seu Facebook, tá? Se foi, você escreveu besteira. Que 2014 nos traga uma nova vida, um recomeço. A pergunta que eu faço ao ler essa frase é, ele vai trazer como? Eu coloquei algumas opções. Sedex? Eu preferia que fosse Sedex 10, porque já chega mais rápido. Às 10 da manhã, no máximo de amanhã, já está aí. Traria um recomeço como? O que 2014 poderia fazer por nós, penso eu? Sei lá, vai aparecer 2014 na porta de casa e falar, cheguei, E aí, o que eu faço com ele? Coloco ele no quarto de hóspedes? 2014 chegou e a pessoa que foi em casa foi minha sogra.
Seria ela 2014? Tem uma outra que eu achei interessante, essa eu achei legal, porque assim, é uma pessoa enigmática. Vamos ver o que 2014 nos trará. Não, tamo aí, eu tô disposto a ver mesmo. Eu acho que eu vou chegar em 31 de dezembro de 2014 esperando ele aparecer para trazer alguma coisa. Aliás, muita gente aqui já começou 2014 numa decepção, porque 2013 não deixou o prêmio da Mega da Virada para você. Quem ganhou o prêmio da Mega da Virada foi um pessoal do fim do mundo. Você veja como o mundo é injusto. Um grupo de ganhadores da Mega da Virada mora numa cidade que não tem caixa econômica federal. Tiveram que ir numa outra cidade para retirar o prêmio. O pessoal de Saltinho ganhou na Mega da Virada. Todas essas afirmações têm nelas embutido um certo animismo, ou seja, essa crença consciente ou inconsciente do brasileiro de que 2013 é uma entidade, 2014 também é uma entidade, e ele em si carrega uma força e uma energia. Tem uma amiga que inclusive eu brinco, que a gente brinca dizendo que anos ímpares, não sei se você notou, como anos ímpares são complicados. Você já notou isso? Tente olhar para a sua vida. Provavelmente, anos ímpares são os anos que você teve mais dificuldade, o que significa que a gente pode começar esse ano já com uma certa esperança, porque esse ano é um ano par. E sempre que começava o ano par, eu e essa menina falava, não, mas agora está começando o ano par, agora vai. Mas as pessoas, embora a gente brinque com isso, tem muita gente que acredita nisso. Como se o simples fato de um ano novo chegar, ele por si só vai trazer em seu bojo algumas coisas diferentes para mim e para você. Pessoas que vivem essa expectativa vão viver o ano inteiro fazendo as mesmas coisas que fizeram no ano passado, esperando resultados diferentes pelo simples fato de ter mudado um ano no calendário. Olha, 2013 não ia com a minha cara, mas 2014, eu acho que 2014 vai olhar para mim e vai dizer, ah não, 2013 o tratou tão mal que eu agora, 2014, vou tratá-lo bem. O brasileiro, por mais estranho que possa parecer, acredita nisso e crê que as coisas são assim. Por isso, o brasileiro e o cristão brasileiro faz sempre as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Porque ele acha que a força, a alma, o ânimo está naquelas coisas que, sinceramente, são influenciadas por nós, pelos nossos atos. Eu acho que imaginar que 2014 por si só vai trazer uma mudança, mesmo quando eu não mudo, é uma grande besteira. É uma grande besteira. Assim, se você fizer nesse ano o que fez no ano passado, os resultados serão os mesmos. Nas finanças, na família, no trabalho e no relacionamento com Deus. Se você fizer nesse ano as mesmas coisas que fez o ano passado, os resultados vão ser os mesmos. Há um texto interessante sobre isso, e agora, aquele momento, a Bíblia me deixou com um nojinho. Provérbios 26, provérbios são ditos de sabedoria, o Marcão falou sobre provérbios na semana passada, e eu peguei um texto de provérbios maravilhoso, que você pode, inclusive, pedir para que seus filhos decorem para recitar antes do almoço. Provérbios 26, versículo 11, diz o seguinte: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Quem tem cachorro? Levanta a mão quem tem cachorro em casa. Sabe do que eu estou falando? Aquele seu cachorro guloso, que não perde absolutamente nada do que comeu. Não é assim que funciona? É? Ele olha e fala, oh, vomitei aquela carne, não perderei essa carne jamais. Ele vai lá e alimenta-se novamente. Quem tem um cão sabe que é assim que ele faz. A Bíblia, de uma forma muito prática, pega esse exemplo e diz, assim como o cachorro volta ao seu vômito,
o insensato simplesmente volta à sua insensatez. O que acontece é que um dos problemas, grandes problemas de 2014, é que nós voltaremos a repetir os mesmos atos, pecados, erros e tragédias de 2013. E esperando que de alguma forma as coisas aconteçam de maneira diferente. Isso não vai acontecer. É insensatez fazer isso. Uma pessoa insensata é aquela que, assim como o cachorro volta ao seu vômito, volta à sua insensatez. Esperando de uma maneira animista, não cristã, que haja alguma intervenção no ano de 2014, pelo simples fato dele ser um novo ano e as coisas aconteçam diferentes. Não vai. Não vai. As coisas não mudam dessa forma. Nós é que somos convidados a mudar a nossa postura diante de Deus, diante do próximo, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa faculdade, em tudo que nós fazemos para viver uma vida para a glória de Deus, fazendo as coisas de maneira diferente do que costumeiramente fazemos. Há um outro texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, que eu gostaria que nós lêssemos e analisássemos com um pouco mais de calma nessa noite, como um desafio para pegar esses erros e lições aprendidas em 2013 para fazer algumas coisas diferentes em 2014. Para a gente não chegar aqui, talvez em outubro, novembro e dezembro desse ano, dizendo, gente, mais um ano em que nós vivemos, mais um ano fazendo as mesmas coisas, na expectativa que em 2015 façamos as mesmas coisas, tudo de novo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa desde já. Nós vamos ter um grande desafio em 2014 para não sermos as mesmas pessoas alienadas como cristãos e como povo brasileiro. Porque esse ano tem tudo para alienar a gente. Tudo. Eu já coloquei no Facebook, vou dizer isso várias vezes esse ano, se você discorda, ótimo, a gente discute isso no Facebook, o centro das grandes discussões mundiais, a ONU vai começar a usar o Facebook agora, de tão bom que é aquilo. Nós vivemos no Brasil e muitas famílias foram retiradas à força de suas casas para que estádios e estrutura para a Copa do Mundo seja construída. Pior, foram tirados de suas casas porque a terra foi desapropriada com preços baixíssimos. Era mais ou menos assim, você mora num bairro X há 20, 30 anos. O governo desapropriou aquilo por causa da Copa, lhe deu um dinheiro que você só consegue comprar uma casa parecida com a sua a 20 quilômetros dali, no fim do mundo. Pessoas que foram arrancadas de sua terra, onde construíram a sua história. Falar sobre superfaturamento no Brasil, então, é chover no molhado. É engraçado que, se você está olhando para o que está acontecendo no Maranhão, se fosse em qualquer país do mundo, o país tinha parado. O problema é que o Maranhão é terra de Sarney, que é o dono do país. Até a Globo dá uma segurada. É inadmissível que eu more num país onde acontece o que acontece no Maranhão e a presidente do meu país não venha falar da indignação sobre isso. Por que será? Porque talvez José Sarney seja um dos maiores aliados desse governo? Isso é vergonhoso. Eu moro num país em que eu gosto de futebol, todo mundo aqui sabe, mas o futebol é usado na grande maioria das vezes como marionete para desviar daquilo que é importante. Eu sou contra essa porcaria de Copa no Brasil. Porque alguém falou assim, se o Japão pode receber uma Copa, por que o Brasil não pode? Porque o Japão é o Japão. O Brasil não é o Japão. Eu, sinceramente, preferi esse dinheiro investido em algumas outras coisas, não em futebol.
E já falei que vou torcer contra a seleção mesmo. Já tem gente me xingando. Vou torcer contra a seleção mesmo. Porque se a seleção ganhar, vira alienação essa porcaria de país. Porque todo mundo vai achar que porque a seleção ganhou, o país está uma maravilha. Eu, assim, a Copa dos meus sonhos seria o Brasil perdendo na final ou para a Argentina ou para o Uruguai. Porque daí fica todo mundo pé da vida e vai fazer, sabe o quê? Vai chegar outubro, quando for votar, vai tentar colocar um pouco da sua raiva onde deveria, que é um lugar chamado urna. Não futebol. A nossa raiva e indignação deveria ser direcionada à urna, não a um gol. Eu não vou ficar indignado se Leonel Messi fizer um gol na final contra o Brasil. Mas vou ficar indignado de, nos jornais do ano que vem, ler as mesmas mazelas que matam crianças de fome num país que, se você chupar uma laranja e jogar a semente dessa laranja na terra, nasce. É inadmissível alguém morrer de fome nesse país. Mas quem já andou pelos rincões por aí, sabe o que acontece. É inadmissível gastar bilhões em estádios num país em que, se você vai para o Nordeste, você tem relacionamento sexual com uma menina menor de idade por R$5 ou um pacote de arroz. Em qualquer beira de estrada desse sertão brasileiro. Algumas pessoas aqui já viram isso ao vivo. Esse ano, se a gente não tomar cuidado, a gente vai sofrer da alienação. E para mim, alienação é pecado. Porque Deus nos chamou a uma vida em que somos engajados, agentes do reino de Deus em prol da vida. Em prol daqueles por quem Cristo morreu. Em prol daqueles que Deus ama. De uma tal forma que deu o seu Filho para que vivam. E a Bíblia diz que quem vem matar, roubar e destruir qualquer coisa ligada à vida tem a ver com o diabo, tem a ver com o inimigo das nossas almas. E eu vivo num país em que as pessoas matam, roubam e destroem, sem que a igreja levante a sua voz para dizer que isso é obra do maligno, destruindo seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, como pastor dessa comunidade, eu quero desafiar você a não entrar em 2014 no primeiro erro que nós seremos desafiados: alienação. Não seja alienado. Não é verdade que a Copa do Mundo no Brasil será a Copa das Copas. A não ser que se estivermos medindo por desvio de verba, roubo e achincalhamento do país. Aí sim, essa vai ser a Copa das Copas. Do contrário, vai ser uma vergonha de gente que foi escorraçada de sua casa e a gente nem sabe. Porque não interessa. Porque é claro que a Globo não vai mostrar. Porque os patrocinadores que despejam dinheiro simplesmente não deixam. E que, em nome de Jesus, em 2014, a igreja não se venda em prol das eleições que vêm depois. Bom, eu falei que a gente ia para o texto, né? Então vamos lá. Ok? O pior é que depois de dizer tudo isso, alguém vai falar assim: ele vai torcer contra o Brasil. Não, eu não vou torcer contra o Brasil. Eu vou torcer contra um conglomerado de jogadores que, se você perguntar onde fica o Brasil e pedir para colocar no mapa, eles não vão saber. Porque eles vão pegar todo esse dinheiro e vão gastar onde? Na Europa, que é onde eles vivem, onde eles têm a família, onde eles comem, onde eles vão viver para o resto da vida. Aí, quando eles quiserem deixar as esposas para ter um sexo fácil, aí eles vêm para cá, passam uma semana, dá uma transada que nem louco, aparecem em sites legais e científicos como o Fuxico, e aí voltam para lá e por aí vai. Tem isso aí, não tem? Fuxico, não tem? O Henrique, que é o nosso assessor para assuntos de...
Aquele que você mandou para mim lá, da Stephanie Brito, lá, que largou o Stephanie Brito, que é o Neymar, né? Tô falando. Bruna Marquezine. Obrigado, Henrique, por mandar errado para mim. Vamos lá. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma das partes importantes desse texto é o para quê. Paulo está falando de algumas coisas fundamentais na história do cristianismo e de uma parte importante da nossa história. Ele diz que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos que dizendo de Cristo, morreu por todos. E se ele morreu em nosso lugar, logo, então, todos nós morremos. Porque quando Cristo morre, se ele morre em nosso lugar, todos nós morremos simbolicamente, mas morremos ali com ele. E ele morreu por todos para... Paulo vai falar da finalidade, do porquê disso. Para que aqueles que vivem, ou seja, eu e você, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que é imprescindível como cristãos que nós pensemos no ano novo, em todos os dias da nossa vida, como uma vida não sendo vivida para satisfazer as nossas necessidades, mas para fazer a vontade de Deus. Claro que quando a gente fala sobre isso é uma contracultura absurda, porque em todos os lugares você vai ser incentivado a viver de acordo com o seu desejo, com a sua sede, com a sua fome, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você tem direito, com aquilo que você conquistou, e todas essas outras coisas totalmente contrárias ao cristianismo que diz: o importante na vida não é o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós. O importante na vida não é a expectativa que você tem a seu respeito, mas sim a expectativa que Deus tem a seu respeito. O importante em 2014 não são seus planos. Aliás, como bons cristãos, nós deveríamos ter a profunda consciência de que os nossos planos são lixo. Absolutamente lixo diante do real plano de Deus para a nossa vida. Acontece que nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista e egoísta, que diz: lute pelo que você quer, batalhe pelo que você deseja, que é totalmente contrário à imagem do cristianismo e à mensagem do cristianismo que diz para mim e para você: lute pelo que Deus quer, faça o que Deus quer. E vamos ser sinceros, você concorda comigo que Deus não quer, na grande parte da nossa vida, o que nós queremos? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Aquele nosso momento de sinceridade de novo. Diz aí, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Você não precisa citar exemplos práticos, mas qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Deixa eu ajudar você. Sabe o que você mais gosta de fazer? De verdade, é pecar. Você não gosta? Eu não estou falando que você acha certo. Eu estou falando que você gosta. Você não gosta? Eu gosto. A maioria das coisas que eu mais gosto tem a ver com pecado. Claro que eu não vou citar o quê. Mas alguém aqui não tem esse mesmo sentimento que eu? Dorival está lá falando, claro que sim. A gente gosta de pecar. É como eu sempre digo, a gente não peca porque a gente gosta, é gostoso, sei lá. Tem tanta coisa gostosa que é pecado. Aí a Bíblia diz, então, você não vai fazer não porque você não gosta, mas porque não é a coisa certa a fazer. E nem sempre fazer a coisa certa é o mais agradável. Por exemplo, se alguém dá um murro na sua cara, qual é a vontade imediata que você tem?
imediata. Se alguém dá um murro em você, você já fecha a mão e já prepara o revide. Isso é automático. O que é que o cristianismo diz? O que é que a Bíblia diz para você fazer? Você dá outra face. A Bíblia diz, se alguém pede... A Bíblia usa uma outra roupa lá, mas eu vou trazer para os nossos dias. A Bíblia diz assim, se alguém roubar o seu tênis, o que você faz? A camiseta combina com o tênis. Leva aí. Na Bíblia fala capa, túnica, essas coisas. Mas o equivalente é tênis e camiseta. Agora, se alguém vem e rouba o seu tênis, o que você quer fazer? Você quer ter uma arma e dar um fim no sujeito. Dificilmente alguém fala assim, poxa, você está roubando meu tênis, significa que você está numa condição triste de vida, por vários motivos, e você está nessa situação, olha, eu tenho tanta roupa em casa, dá licença um pouquinho, vamos atrás daquele poste ali, só me deixa o celular para eu ligar em casa, para o pessoal trazer uma outra roupa para mim rapidinho, mas me deixa só de cueca, pode ser? Porque minha cueca não está boa, está até meio furada aqui do lado, mas olha, essa calça e essa camiseta é uma delícia de usar, essa calça comprei, gosto pra caramba, tô vendo que serve em você. Quer dizer, no meu caso, dificilmente ia encontrar um ladrão gordo. Mas na maioria das pessoas, isso iria acontecer. Agora, conforme eu estou falando isso, a maioria de nós está pensando, absurdo. Mas quer você acha absurdo ou não, é exatamente o que o Evangelho diz para nós fazermos. É muito estranho, mas é isso. Aí Paulo diz na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas vivamos para aqueles por quem? Aqueles que por nós morreu e ressuscitou. É olhar para a Bíblia, olhar para o Evangelho e reconhecer qual é a expectativa que Deus tem a nosso respeito e viver de acordo com a expectativa dele. Porque senão os erros vão continuar a ser cometidos da mesma forma que em 2013 e as lições não serão aprendidas de acordo com aquilo que nós deveríamos aprender. Aí Paulo continua dizendo o seguinte, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que a Bíblia está dizendo e Paulo está dizendo é, quando nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo, espiritualmente falando. E esse novo nascimento coloca em nós o DNA de Deus, de uma tal forma que agora, em Cristo, nós somos capazes de fazer a vontade de Deus, coisa que nós não éramos quando não conhecíamos a Jesus. A Bíblia diz de uma maneira clara, em nós foi colocado o DNA de Deus, de uma tal forma que eu viva de uma maneira tal que ao olhar para mim, as pessoas lembrem-se de Deus. Mas vamos combinar? Dificilmente alguém olha para nós e tem a constatação de que você me lembra Deus. Eu olho para você, eu converso para você, e olha, eu preciso até dizer uma coisa. Por que quando eu converso com você eu lembro de Jesus? Muitos aqui têm essa experiência quando alguém olha para você e fala assim, puxa vida, como você lembra seu pai? Puxa vida, como você lembra sua mãe? É DNA, tá lá. Você pode até lutar contra isso, mas não tem jeito. Algumas coisas que você faz como fruto da sua carga genética. Tá ali, tá na cara, tá estampado de quem você é filho. O que Paulo está dizendo é, nós em Cristo nascemos de novo. Mas agora nascemos com as características de Deus, de Cristo Jesus, de uma tal forma que nós façamos aquilo que nos deixa parecidos com Ele. Em 2014, nada vai ser em absoluto diferente se nós não tomarmos a firme resolução de nos parecer mais com Cristo.
Mas é claro que, se nós somos pessoas normais, isso não faz parte da nossa agenda. Provavelmente, ninguém de nós, ou pouquíssimos de nós, pegou a agenda de 2014, abriu, e no dia 1º de janeiro cravou como desafio de vida ser mais parecido com Cristo. Mas talvez nós tenhamos colocado lá, ganhar mais dinheiro. E olha, se o seu objetivo de vida para 2014 é ganhar mais dinheiro, isso faz de nós pessoas iguais a qualquer outra pessoa no mundo, mas nem um pouco mais parecidos com Cristo. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro seja pecado, mas a partir do momento em que nós vivemos para isso, isso se torna um Deus em nossa vida, nós passamos a ser idólatras e pecamos. Ai, em 2014 eu quero ser mais bonita. Meu objetivo de vida em 2014 vai ser emagrecer. Olha, me desculpa, mas se o seu objetivo em 2014 é emagrecer, você se tornou seu próprio Deus. Você está ferrado. Seu objetivo em 2014 não é ser mais bonito. É se parecer mais com Cristo. Claro que isso vai torná-lo mais bonito. Mas talvez isso não se reflita no espelho. Se reflita nas ações. Na atitude. Em 2014 quero fazer uma plástica. Talvez seria interessante a gente olhar para 2014 e aproveitar essa plástica que foi feita no nosso coração, numa mudança de vida. E tornar prático esse negócio. De um novo coração, de uma nova vida, de um novo recomeço e passar a viver assim. Para que a gente não tenha mais que produzir uma imagem para mostrar o que nós não somos. Mas que sendo aquilo que Deus quer de nós, as pessoas simplesmente vejam aquilo que transparece. Simples assim. Vamos voltar para a Bíblia. Paulo continua dizendo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, a mim e a você, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, a mim e a você, a mensagem da reconciliação. É interessante que Paulo está dizendo que uma nova vida com Deus inclui necessariamente, obrigatoriamente, o anúncio do que ele está fazendo em nós e através de nós. Significa que nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós reconhecemos o que Deus fez por nós, e essa notícia é tão boa que ela simplesmente não pode ficar guardada em nosso coração. Ela tem que chegar a outros. Significa reconhecer que há muitas pessoas que nós conhecemos e amamos que não têm a noção de que podem se reconciliar com Deus, e nós, segundo Paulo, segundo a Bíblia, recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, somos pessoas escolhidas por Deus para dizer a outras pessoas que Deus não está mais bravo com elas, que Deus está propondo paz com elas. Já imaginou o privilégio que é você ser escolhido por um presidente da República? Imagina só que, por algum motivo, o Brasil entra em guerra com qualquer outro país, sei lá, Brasil e Argentina. O Brasil entrou em guerra com a Argentina porque a Argentina ganhou de goleada no final da Copa, aí houve uma grande comoção popular, alguns brasileiros tentaram invadir a Argentina, mas compraram algumas coisas no Paraguai no caminho, aí o bote que compraram no Paraguai caiu nas cataratas, morreram, e aí gerou uma comoção e por aí vai, e aconteceu uma guerra. Se for, não fui eu que ziquei. É uma hipótese. Muitas pessoas morrem, atrocidades de guerra, até que de repente
vai acontecer uma reunião em que a paz vai ser proposta. E por algum motivo, você foi convidado para essa reunião. Você está na mesa de reunião, presidente dos dois países, ministros, exército, até que a paz é selada. E aí naquela mesa, com todas as grandes pessoas importantes da história, em que a paz foi selada, e as pessoas simplesmente vão parar de morrer, alguém olha para você e fala assim, você poderia ser a pessoa que vai dizer para cada uma das cidades envolvidas que os presidentes dos países envolvidos estão propondo a paz e que é para parar de lutar, para parar de morrer, e que agora aqueles que eram inimigos são amigos de novo, a paz foi proposta. Alguém chega para você e diz, você agora é o responsável por ser o portador da notícia que vai salvar milhões de vidas. E que a paz foi proposta. Como é que você daria essa notícia? Imagine que você chega numa cidade e alguém está prestes a dar um tiro em alguém porque ele simplesmente não sabe que a guerra acabou. Com que rapidez você daria a notícia para aquelas duas pessoas? A que está com a arma em punho e a que está com a cabeça na frente do cano daquela arma. Ou você simplesmente chegaria e falaria assim, vocês estão sabendo aí, né? Nossa aí. Que negócio? Não, negócio aí. Que negócio? Eu nem vou falar porque eu não quero criar intriga. Mas o que é? O que aconteceu? Você tem uma notícia para dar? Tem uma notícia. É boa? Depende do ponto de vista. Para mim foi, mas não sei se é para vocês. Sim. Para mim é legal porque assim, eu já nasci sabendo dessa notícia. Então, sei lá se é legal, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma notícia muito legal para contar. Vai lá na minha igreja no domingo à noite para eu contar para vocês. O cara que está com a arma em punho, ele fala assim, vou só eu. Pá. E porque você simplesmente convidou ele para ir num lugar, ao invés de contar a notícia que poderia mudar a vida dele simplesmente não foi mudada. Porque a gente confundiu sermos ministros da reconciliação, dizendo ao mundo o que aconteceu, como membros do Ministério da Reconciliação, que tem como função convidar pessoas para a grande reunião daqueles que fazem parte do Ministério da Reconciliação, onde o Ministério da Reconciliação criou uma estrutura onde as pessoas cantam sobre a reconciliação, oram sobre a reconciliação e no final dão a notícia que você deveria ter dado na avenida onde encontrou essa pessoa, na rua onde encontrou essa pessoa, na festa onde encontrou essa pessoa, mas não deu. Talvez por isso, muitos cristãos tenham a seguinte angústia. Eu convido tanto para ir para a igreja, mas não vai. Deixa eu dizer uma coisa. Pensando seriamente, se eu não sou pastor e não sou cristão, sabe qual é o último lugar do mundo em que eu gostaria de estar no domingo à noite? Aí alguém chega para mim, eu não sou cristão, não sou pastor, e fala assim, vamos lá, a gente canta umas músicas. Ele sabe que não é música que ele sabe cantar. E às vezes, momento de cântico em igreja, a gente acha que é legal para quem conhece. Momento de cântico em igreja, às vezes é tão constrangedor quando cantam parabéns para você, para você. Quando não cantam parabéns para você, você faz com que cara?
Aí você vai para uma comunidade religiosa que as pessoas te convidaram, tá todo mundo cantando. Tá todo mundo cantando. Só você, convidado, não. E você sabe que está todo mundo olhando para você, porque crentes, quando cantam, eles têm costume de olhar para o outro, assim, olhar para o outro, e aí olham para você e faz. Você fica com vontade de ser o Mr. Bean, que fica quase imitando que está cantando alguma coisa. É constrangedor demais. Olha, eu estou dizendo isso porque eu já cheguei em cultos em que eu não sabia, eu fiquei constrangido. Eu estava do lado de uma pessoa, não sabia cantar nenhuma música que o pessoal lá cantava. Graças a Deus, até porque eram músicas horrorosas. Uma pessoa estava cantando, eu não sabia cantar nenhuma. Aí a pessoa falou assim, mas você não é pastor? Você não conhece nenhuma música? Quase que eu falei, graças a Deus, dessas não. Mas se eles cantassem a nova do Metallica, tá estourando, tá uma beleza. O CD, uma coisa maravilhosa. O novo CD do Pearl Jam tá maravilhoso. Uma coisa até mais intimista. Não vai cantar? O Ministério da Reconciliação não foi feito para você convidar pessoas para a igreja. Foi feito para você anunciar o que Deus fez com elas em Cristo. Aonde elas estão. Aonde elas estão. Aí você fala assim, aí vai lá que o pastor depois ele fala da Bíblia. Quem em sã consciência gosta de um pastor falando da Bíblia? Só nós. E olha lá. Às vezes eu ouço eu vou assistir algumas coisas que eu falei no YouTube, eu falo, meu Deus do céu, que horrível. Que horrível, dá vontade de tirar aquilo do YouTube, é horrível aquilo. Acredito. Às vezes eu pego alguns esboços de mensagem minha de 3 anos atrás, eu rasgo e acendo churrasqueira, é queima de arquivo. Porque um dia se alguém falar que eu falei aquilo, eu nego até a morte. Pode me torturar, falo, não falei! É horrível. Ah, eu convido para ir na igreja, a pessoa não vai. O que significa que a pessoa já tem um senso crítico, inteligência. A pessoa pensa. Não estou dizendo que a gente não pensa, não tem senso crítico. Mas nós só estamos aqui porque já fomos alcançados pelo Ministério da Reconciliação. E isso faz sentido para nós. A gente sabe que isso salva a nossa vida, muda a nossa história. E Deus quer que você pegue essa mensagem e vá. Vá. Em 2014, Deus não espera que você seja um grande chato convidador de pessoas para a sua igreja. Mas Deus quer que nós vivamos de uma tal forma, que alguém chegue para a gente, que convive com a gente e diz assim, que horas que começa aquele negócio? Porque eu vou lá domingo, hein? Como é que tu vai fazer o que lá? Não, eu vou ver que esse negócio. Para terminar, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deixa essa expressão. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Hã? Deus escolheu fazer o apelo dele por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você frequenta aqui domingo após domingo, você já deve ter decorado a história, mas a gente vai falar várias vezes para você não ter desculpa para não ter o que contar. Deus nos criou perfeitos. Em amor, santidade, nos colocou num paraíso para viver a vida plena com Ele, eterna,
verdadeira. Nos deu tudo de bom. Quando você olha para Gênesis 1 e Gênesis 2 na Bíblia, é fantástico aquilo. Gênesis 1 e Gênesis 2, inclusive, nem faz diferença entre terça e segunda-feira, porque todos os dias eram bons. O paraíso onde Deus nos colocou para viver era tão bom que quando tocava a música do Fantástico dizendo que acabou o domingo, ninguém tinha depressão. Porque segunda-feira era um dia bom como qualquer dia. A Bíblia diz que Deus conversava com o ser humano de maneira livre. O ser humano vivia plenamente com a sua esposa. Os relacionamentos eram perfeitos. O relacionamento com o próximo, com Deus. O ser humano vivia pleno, não tinha vergonha de si e do outro. Deus havia feito um trato com o ser humano para dar ao ser humano a oportunidade de fazer uma escolha entre viver dependente de Deus ou por si mesmo. Havia uma árvore no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, essa é a árvore que vai ser a árvore em que você vai poder fazer uma opção entre viver comigo e viver longe de mim. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Você vai morrer fisicamente, você vai deixar de viver eternamente, você vai morrer espiritualmente, você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz a respeito disso. Você vai romper o seu relacionamento comigo e vai viver por sua conta e risco. Você vai morrer. Não deu outra. Não deu outra. O cúmulo da burrice, para mim, é que havia duas árvores importantes no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O ser humano é tão burro que ele comeu da árvore errada antes. Porque se ele é minimamente esperto, ele come da árvore da vida, garante a eternidade, e depois come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples. Claro que o meu pecado já me fez até pensar em estratégias pecaminosas se eu estivesse no Éden. Isso é tão verdade que quando você lê Gênesis, depois que o ser humano peca, qual é o plano? Deus, no seu conselho, diz o quê? Vamos tirar ele do jardim antes que ele coma a árvore da vida e viva para sempre. Mas que burro. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, você é muito burro. Você é uma anta. Ele comeu e morreu. Quando você olha para a Bíblia, de Gênesis 3 para frente, é a tentativa insana do ser humano recuperar um pouco da dignidade diante de Deus e falhando nisso. Quando você olha para as guerras, atrocidades, pecado, tudo o que acontece de ruim na Bíblia, é apenas a Bíblia dizendo para mim e para você, você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. O ser humano tentou fazer isso de várias formas. Porém, a Bíblia diz lá em Isaías que os nossos atos de justiça, comparados com Deus, são um trapo de imundícia. Que, como nós dissemos aqui, é mais ou menos dizer que os nossos atos de justiça são como tampax usado para Deus. Tem a mesmo peso. Porque para você comparar a sua justiça, você tem que comparar a justiça com a justiça de Deus. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente reto. Que argumento nós poderíamos usar para ele? Para dizer assim, não, o senhor tem que aceitar o que a gente faz. Comparado com quem? Se a gente vai se comparar, por exemplo, com Madre Teresa de Calcutá, já ferrou para a gente. Se comparar com Deus, então, não dá. No entanto, dia após dia, nós tentamos fazer... Eu vejo no Facebook alguns cristãos colocando assim, a minha finalidade de vida é ser uma pessoa melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ser uma pessoa melhor. Essa notícia é ruim para os casados, mas casados que estão aqui, a tendência é piorar. Porque a pessoa vai ficando velha, vai ficando com mais manias. Ai, eu vou para a igreja para ser uma pessoa melhor. Vai ser uma pessoa melhor. Você talvez consiga maquiar melhor o pecado. Mas ser uma pessoa melhor depende comparado a quem. Mas se for comparar a quem de direito que é Deus, não vai. Não vai. Não vai ser melhor. Você vai piorar dia após dia.
Uma mensagem boa de casamento essa, né? Não há nada que o ser humano possa fazer para se aproximar de Deus. Deus resolveu isso. Deus resolveu enviar o seu filho, que nasce sem pecado, porque não tem essa linhagem do pecado, ele nasce de uma mulher que não tem a concepção natural, nasce de uma virgem, é enviado por Deus, vive a vida toda sem pecado, ele é tão justo quanto Deus, ele não tem pecado. Ele é tão reto quanto Deus. Ele é o Deus Filho. É o próprio Deus que vem e morre. O sacrifício dele pode ser aceito, porque o sacrifício dele está em pé de igualdade com Deus. É por isso que Paulo está dizendo, ele morre em nosso lugar, porque ele pode fazer isso. Ele tem autoridade espiritual para fazer isso. É o único sacrifício que Deus poderia aceitar. É o único. Por isso que Paulo está dizendo, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. A Bíblia diz que Deus pegou todo o nosso pecado, absolutamente todo o nosso pecado e lançou sobre ele. Na cruz, Jesus recebe toda a carga do nosso pecado. É colocado sobre ele como um sacrifício. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós morremos e agora ele morre em nosso lugar para que a gente não tenha mais que ficar vivendo a morte eterna. Quando ele ressuscita, a morte é vencida. Se não há mais pecado, ele pagou o pecado, ele ressuscita. Deus aceita o sacrifício dele. Como que dizendo, ok, o preço foi pago. O preço foi pago. Agora, eu e você podemos voltar a ter relacionamento com Deus. A paz foi feita. Porque se pensássemos seriamente a respeito da nossa condição, a condição de qualquer ser humano é desesperadora. Porque o que eu e você merecemos nada mais é do que inferno. Mas não é o que a gente vai ganhar. Porque Deus nos reconciliou com Ele, em Cristo. Pensar que Deus fez tudo isso e imaginar que pessoas fazem disso apenas um convite para o culto de domingo à noite é uma das coisas mais absurdas do mundo. Isso tem que gerar um novo estilo de vida e colocar em nosso coração o desejo de propagar a boa notícia do Evangelho de que Deus está reconciliando pessoas com Ele. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, aonde quer que você esteja. 2014 só vai ser diferente se for assim. Senão a gente vai vivendo aquela história de todo dia ele faz tudo sempre igual. E vai vivendo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida plena. Deus fez de mim e de você ministros da reconciliação. Como se Ele fizesse esse apelo através de nós. É um privilégio que não nos permite calar a nossa boca. Pegue todos os erros de 2013 e coloque-os na cruz. Pegue tudo que você aprendeu em 2013 e coloque na cruz. E peça que, através dela, de Cristo, Deus nos faça uma nova pessoa. Com princípios cristãos, vivendo para a glória dele. Que tudo que nós fizemos seja para a glória dele. E só para a glória dele. Só para a glória dele. Se ele vai dar o que nós queremos, não importa. Se ele vai preencher as nossas vontades, não importa. Importa é terminar o ano e poder dizer em 31 de dezembro de 2014, eu fiz o que o Senhor queria. Eu sou feliz em fazer o que o meu Senhor quer. Eu sou feliz em viver para a glória
de Deus, porque isso é que ecoa na eternidade. Viver de acordo com 80, 90 anos de vida apenas não tem sentido quando Deus nos convida para uma vida eterna. E eu quero viver para isso. Eu quero convidar você a viver para isso. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a viver a vida para a glória do Senhor. Ajuda-nos a viver 2014 não de acordo com aquilo que a nossa sociedade vende, não de acordo com aquilo que o inimigo tenta de nós, mas de acordo com o que a tua palavra requer de cada um de nós como igreja do Senhor. Senhor, dá-nos a noção do que significa sermos ministros da reconciliação, como pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, através do qual nos reconciliamos com o Senhor. Obrigado porque podemos ouvir essa história, compartilhar essa história, e saber que um dia, plenamente, tudo fará sentido quando estivermos diante do Senhor, tendo plenamente a vida eterna contigo. Dá-nos a graça de viver assim em 2014. Mas não somente nesse ano, em todos os anos que vivemos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.